Para a gente poder montar o circuito, nós temos aqui alguns componentes, né? Fio, bateria, lâmpada, resistor, interruptor, entre outras coisas que vocês podem navegar para cá para baixo, tá? Do lado direito aqui a gente pode marcar para ver a corrente, para ver, né, o nome dos componentes que a gente está vendo. Se a gente tira a etiqueta, sai o nome de tudo. E os valores das grandezas físicas que estão aparecendo, tá? A gente pode botar a opção para mostrar o equipamento ou o símbolo que representa ele na hora de desenhar o circuito. Vamos começar aqui com o próprio desenho, tá bom? Vamos montar aqui um circuito. Vou pegar uma bateria, uns fios aqui, tirar inicialmente a corrente, tá? Vou botar outro aqui e vou ligar uma lâmpada. Quando eu ligar essa lâmpada, ela vai começar a funcionar, tá? Então vamos ver aqui a análise da corrente. Bem, primeiro a gente tem que identificar que a pilha tem dois polos, né? O polo positivo e o polo negativo. Por isso a gente tem que tomar cuidado na hora de colocar as pilhas nos equipamentos, tá ok? E aí a gente tem que lembrar que existem dois sentidos da corrente. O sentido da corrente real, que é o que a gente está vendo aqui, que são os elétrons se movimentando, tá ok? E o sentido convencional, que é o sentido utilizado na hora de a gente analisar o circuito. A diferença entre corrente real e corrente convencional é simplesmente teórico, não vai influenciar na conta. Pelo menos não para vocês, tá bom? E aí, o que acontece quando a gente liga o circuito, né? A corrente, ela é muito esperta. Se o circuito não tiver conectado, completamente conectado, a corrente ela não se estabelece, tá ok? Então, uma vez que exista um caminho que seja incompleto, a corrente não vai querer passar por esse caminho. Então, aqui eu botei uma chave, tá? Para poder ter a opção de ligar e desligar esse circuito, tá? Como o interruptor está fechado, eu consigo então fazer com que exista a passagem da corrente, tá bom? Então, vamos agora testar a lei de Ohm de vocês. Tá. Antes, eu quero falar o seguinte: a ligação da lâmpada é muito importante de ser analisada. Já caiu na prova do Enem a maneira como a lâmpada tem que ser ligada, a lâmpada, com os fios. Então, nota aqui, aqui a corrente convencional, né? Ela é repelida pelo polo positivo, ela passa aqui na lateral da lâmpada, passa pelo filamento e sai na parte de baixo. Já caiu questão do Enem pedindo essa informação, tá? E ela volta para cá. Nota que outra coisa que a gente tem que saber da corrente aqui, que aqui é uma corrente contínua, que é a corrente fornecida pela lâmpada. Corrente fornecida pela pilha ou bateria, diferente da corrente que a gente tem na tomada, que é a corrente alternada, que ela aumenta e diminui de intensidade e muda de direção, ela tem ciclos de alteração, tá? Bom, agora vamos analisar aqui, nós temos outras coisas aqui que são aparelhos de medida, né? Nós temos um voltímetro, né? O voltímetro, ele mede a tensão do aparelho e nós temos do equipamento que a gente quer medir, e nós temos o amperímetro. Então, vamos testar aqui o conhecimento de vocês em relação à lei de Ohm, primeira lei de Ohm.
Vamos botar aqui para aparecer os valores? Então, aqui nós temos uma pilha de 9 volts, uma lâmpada de 10 ohms e nós temos aqui uma chave que ela não vai interferir em nada, ela não vai, né, incrementar em nada o circuito, por isso aparece 0 ohm aqui, tá bom? Eu quero que você dê um pause no vídeo e calcule rapidamente qual o valor da corrente que está passando nesse circuito, tá ok? Vamos lá. Bom, a corrente que está passando pelo circuito, já que a gente tem a DDP e o resistor, é dado por V igual a RI. Então, se o V é 9 volts e o R é 10 ohms, a corrente, vou usar esse aqui, que eu tô com preguiça. A corrente vai ser de 0,9 ampere, tá bom? Agora aqui nós temos um segundo circuito, tá? E a gente vai verificar através desse voltímetro a voltagem que está sendo aplicada pela bateria. Então, essa nova pilha, ela tem, né, uma tensão de 12 volts, tá? Então, ela tem uma tensão de 12 volts e a corrente que está passando nesse circuito é uma corrente de 2 amperes. Então, por favor, né, dê um pause para calcular esse segundo circuito, cuja tensão é 12 volts e a corrente é 2 amperes. Bom, se eu colocar aqui, agora eu não vou precisar mais do voltímetro, se eu colocar aqui os valores, você vai poder identificar que a resistência dessa lâmpada é de 6 ohms, tá? Agora nós vamos começar a analisar, então, uma associação de resistores ligados em série, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de analisar um circuito é verificar o caminho da corrente. Então, a corrente sai do polo maior, passa por todo o circuito e volta. Então, esse aqui é um circuito em série, onde a corrente elétrica que passa no resistor 1, no resistor 2 e no resistor 3 é a mesma. Vamos analisar os valores desse circuito, né? Então, a gente tem aqui uma DDP de 90 volts. Nós temos um resistor de 5 ohms, o segundo de 30 ohms e o terceiro de 15 ohms. E se a gente analisar aqui, ó, a corrente que passa no resistor 1 é a mesma que no resistor 2, que é a mesma que no resistor 3. Essa é a característica do circuito em série, tá bom? Então, de novo, toda vez que a gente vai analisar um circuito, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o caminho que a corrente está percorrendo. Porque só assim a gente vai conseguir identificar se está ligado em série ou se está ligado em paralelo. Em série, a série vai acontecer quando a corrente que passa num resistor é a mesma que passa em outro. Então, assim, eles estão ligados em série. A segunda coisa que a gente tem que analisar é a resistência equivalente, que no circuito em série é a soma, né? Então, o que significa a resistência equivalente? E você vai fazer isso na hora de analisar o circuito, você vai ter que redesenhar ele. Então, o que significa? A resistência equivalente é uma resistência que vai fazer esse circuito que eu redesenhei funcionar exatamente como esse circuito aqui. E o que significa funcionar exatamente? Produzir a mesma corrente elétrica, tá? Então, eu preciso saber qual é esse resistor aqui, qual é o valor dessa resistência que vai garantir que uma DDP, né, deixa eu aumentar aqui, de 90, tem que ser igual, né? Eu pegar uma DDP de 90 volts, né,
e aplicar em qual resistor, né? Em que resistor equivalente que vai fazer esse circuito funcionar da mesma maneira. E o que é o circuito funcionar da mesma maneira? É gerar a mesma corrente. Então eu quero garantir, ó, que a corrente que está saindo aqui, ó, que está passando aqui, seja igual à corrente que está passando aqui. E aqui não é, né? Esse aqui não é resistência equivalente. Então, vamos analisar. A resistência equivalente no circuito em série é dada pela soma, né? Então, olha só. Para você achar resistência equivalente, você tem que somar o 15 com 30 com 5, que vai dar 50, tá? Então, aqui, quando eu colocar esse resistor com 50, olha a corrente aqui que vai passar. 1,8, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, a resistência equivalente é o resistor que vai substituir esses 3 resistores que estão ligados em série, mas poderia ser mais, tá? Todos esses resistores que estão ligados em série, ele vai substituir de tal maneira que a corrente que sai, né, que passa pelo circuito, quando a DDP é de 90 volts, né, nesse caso aqui, seja uma corrente de 1,8. Então, 1,8 também, tá ok? Então, a resistência equivalente é a segunda coisa que você vai ter que calcular quando você for trabalhar com um circuito. E na hora de fazer, você realmente redesenha, tá? Então, como eu não vou precisar mais disso, eu vou apagar aqui para não ocupar espaço. Então, outra coisa que a gente tem que, né, a última característica que a gente tem que identificar no circuito, que é em série, é como a DDP se estabelece, né? Eu tenho uma DDP de 90 volts aqui, mas quanto esse aqui consome, né? Vamos analisar aqui quanto de DDP esse primeiro resistor consome. Esse primeiro resistor vai consumir apenas 9 volts desses 90. Se você quiser calcular isso teoricamente, como é que você faz, né? A voltagem no resistor 1 vai ser a resistência 1 vezes a corrente que passa nele. Qual é a corrente que passa nele mesmo? 1,8. Então, para você achar DDP1, você multiplica 5 vezes 1,8, que vai dar 9 volts, tá? Agora, vamos analisar a tensão que é, né, consumida pelo resistor de 30 ohms. 54 volts, ou seja, a voltagem no resistor 2 vai ser a resistência 2, que é 30, vezes a corrente que passa nele. Qual é a corrente que passa nele? 1,8. E isso vai dar 54 volts, tá? Por último, nós temos aqui a DDP do terceiro resistor. Como é que é a DDP do terceiro resistor? É a resistência dele, que é 15, vezes a corrente que passa nele, que vai dar, então, 27. Então, aqui gasta-se 9 dos 90, aqui gasta 54 e aqui são gastos 27. Então, 54 com 27 com 9 dá 90. Então, a terceira característica do circuito em série é que a DDP ela é consumida um pouco em cada um dos resistores que estão ligados com essa associação, tá bom? Então, espero que com isso fique mais tranquilo na hora da gente fazer exercício, porque ele vai perguntar, né, qual é a corrente do circuito, qual é a DDP da resistência 3, né? Então, como é que você calcula a DDP da resistência 3? Você calcula multiplicando a resistência vezes a corrente que passa nele, né? Então, por isso existe essa ordem de análise do circuito. Primeiro o caminho da corrente, depois a resistência equivalente, depois acha a corrente total. Com a corrente total, e você é capaz de achar a DDP em cada um dos resistores.
Bom, a última coisa que falta falar é que se uma dessas três lâmpadas queimarem, né, o circuito para de funcionar. Por quê? Lembra que eu falei? A corrente ela é esperta, né? Ela não tem um caminho para percorrer. Então, os elétrons eles vão ficar lá parados, né? Os elétrons livres vão ficar parados sem movimentar. E só quando você trocar a lâmpada, né, fizer o circuito funcionar novamente, que esses elétrons vão se locomover pelo circuito, tá? Isso acontece com frequência quando você tem aquele pisca-pisca lento que tu comprou com 1000 lâmpadas por R$ 5. Tu comprou não, né? Eu comprei, já comprei também. E uma das lâmpadas queima. Então, se a 105ª queimar, você não sabe. Você vai ter que testar cada uma delas, porque uma lâmpada queimada funciona como um interruptor aberto, uma chave aberta, tá? O que tem acontecido ultimamente é que o pisca-pisca agora vem ligado em série de 10 lâmpadas em paralelo com outras 10 e 10 e 10 que estão em série. Porque se queimar uma delas, né, somente aquele bloco que está em série entre si que vai parar de funcionar. Agora a gente vai começar a falar sobre o circuito em paralelo, né? Então, como a gente viu no outro circuito, a primeira coisa que a gente tem que ver é analisar o caminho feito pela corrente, tá? Então, a corrente vai sair do polo maior, ela vai, né, passar aqui e nesse ponto aqui nós temos um nó. O que é um nó? Um nó é um divisor de corrente, é uma encruzilhada. Então a corrente vai vir para cá, um pedaço, e outro pedaço para cá. Nota que, ó, esse aqui tá com uma intensidade bem maior do que esse aqui, porque a corrente se dividiu, tá bom? Então essa que segue aqui, ela se divide aqui, né? Aqui volta a se encontrar e aqui eu tenho a corrente total. Então a velocidade aqui, ó, é igual a essa, porque a intensidade é a mesma. Vamos analisar então, vou colocar aqui os valores, né? Eu tenho uma DDP de 90 volts, eu tenho 3 resistores de 30 ohms, tá? Vamos analisar aqui a corrente que passa, né, por esse circuito. Nós temos aqui a corrente que nesse primeiro braço aqui de fio é 9 amperes. Mas aqui nesse nó ela se divide. Então o pedaço que passa para cá, ó, é 3 amperes. Né? Então, se aqui tinha 9 e aqui tem 3, quanto que tem esse braço aqui? Esse braço ali tem 6 amperes. Por quê? Não pode sumir, né? Se são 9 antes de chegar nesse nó, é 9 no total que tem que sair do nó. Então, 3 aqui, 6 aqui. E aí vai se dividir 3 aqui e 3 aqui. Como os resistores são iguais, nós temos uma divisão igual de corrente. 3 amperes para cada uma delas, tá ok? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente analisa o circuito é verificar o caminho da corrente. E a segunda coisa? Bem, a segunda coisa que a gente faz é achar a resistência equivalente. Então, a gente vai redesenhar aqui esse circuito, né? É um circuito que tem a DDP de 90 volts, tá? Que eu vou, né, calcular qual é a resistência que vai fazer o circuito funcionar igual. E o que é funcionar igual? É fazer com que ele libere um total de 9 amperes circulando por esse circuito, tá? Então, como é que a gente calcula, né, a resistência equivalente no circuito em série? A gente calcula através do inverso da soma. Então, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, tá?
Mas quando esses três resistores forem iguais, é só você pegar o valor da resistência e dividir pelo número de vezes que ele se repete. Então, nesse caso aqui, 30 dividido por 3. Então, a resistência equivalente é 10. Ó, vamos verificar aqui se esse circuito funciona igual, né? Se ele tem 9 amperes de corrente. 9 amperes de corrente, certinho. Então, a resistência equivalente é exatamente isso. Fazer com um circuito que funcione igual, tá? Então, a corrente se divide e essa resistência equivalente através da fórmula, né? A gente vai ver direitinho a maneira como a fórmula se comporta na hora de fazer os exercícios, tá bom? Como eu falei para você, a corrente, ela se divide igual porque ela tem, aqui tem resistores iguais, mas se eu mudasse aqui o resistor, o valor, ó, se eu lá botasse 10, tá bom? Se eu colocasse aqui, sei lá, 50 e aqui eu colocasse 40, o valor da corrente não seria mais o mesmo, tá? Então, nota que o valor da corrente inicial mudou, é 13,05, porque eu tenho uma nova resistência equivalente, tá bom? Desses 13,05, 9 vem para cá, 1,8 vem para cá e 2,25 vem para cá. A corrente ela se divide da seguinte maneira: a maior intensidade dela vai para o caminho que tem a menor resistência. Então, desses três braços aqui, esse tem a menor corrente, esse aqui um pouquinho maior e esse aqui o maior de todos, tá bom? Agora a gente vai analisar a DDP, tá bom? A DDP fornecida para o circuito é de 90, né, volts. Então, se eu quiser achar a DDP em cada um deles, olha só o que eu acho. 90. Em todos eles, voltando aqui, que eu acho que o microfone falhou. Todos eles vão possuir a mesma DDP. Então, essa é a característica principal do circuito em paralelo. A DDP é a mesma e é essa ligação que a gente usa na nossa casa, né? Todas as tomadas funcionam com a mesma DDP. No caso do Rio de Janeiro, 110 volts, né? E isso garante, né, que não seja obrigatório que todas as tomadas, todas as luzes sejam acesas, precisando funcionar. Porque olha só, vamos fazer o seguinte: se eu apagar, né, se essa lâmpada aqui queimar, o que vai acontecer? Peraí que eu fiz errado. Se essa lâmpada aqui queimar, o circuito, ele não para de funcionar. O circuito continua funcionando. A corrente, ela só não vai mais passar por esse braço. Mas ela continua funcionando, né, passando normalmente. Claro, com o valor de corrente diferente. Agora, nós temos aqui 4,05, né? Diferente do 13,05 que a gente tinha antes. Mas, no circuito em paralelo, é isso que acontece quando eu tenho uma das tomadas ou lâmpada que não está sendo utilizada, tá? Nada acontece com as outras, não há interferência, tá bom? E é interessante verificar que a corrente mudou o valor, mas a DDP não. Ó, esse aqui, ele não vai ter DDP, porque ele não está ligado em lugar nenhum. Mas esse aqui, ó, vai ter DDP de 90 e esse aqui 90. Porque no circuito em paralelo, sempre a DDP aplicada é igual. Então, do mesmo jeito que a gente fez no exercício anterior, né?
a gente pode fazer nesse exercício aqui. Naquele anterior, quando a gente falou da série, nós calculamos a DDP, porque a gente sabia a resistência e sabia a corrente. Agora vamos analisar a corrente. Eu quero calcular a corrente nesse resistor aqui de 40 ohms. Como é que eu vou fazer a conta? Então, V igual a RI, tá? Visualiza aí na sua cabeça. V é 90, o R é 40 e o I eu vou achar. Então, eu vou dividir 90 por 40 e vai dar 2,25, tá bom? E a mesma coisa agora para o 50. A voltagem também é 90, agora a resistência é 50, vezes I. Então, 90 dividido por 50 é o valor da corrente que passa aqui, 1,8 ampere, tá? E é assim que você vai analisar o circuito, desmembrando sempre ele, calculando a resistência equivalente e depois fazendo essa análise de resistor para resistor. Então, nesse slide, nós vamos resumir as características de cada uma das associações de resistores, tá? À esquerda, nós temos associação em série. A primeira coisa que a gente tem que fazer... A primeira coisa que a gente tem que fazer para analisar o circuito é fazer o desenho da corrente. Então, saindo da barra maior e dando a volta pelo circuito, aqui nós temos a corrente I. E a mesma corrente que passa em R1, passa em R2, passa em R3. Essa é a característica do circuito em série, tá? A segunda característica do circuito em série é que essa voltagem, né, aplicada pela bateria, ela se divide uma parte para cada um dos resistores. E como eu falei, a segunda coisa mais importante, né, na ordem de você encontrar, na hora de você resolver exercícios, é achar a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente, ela vai ser, no circuito em série, a soma dos resistores que estão ligados em série, tá? À direita, nós temos o circuito ligado em paralelo. Isso se chama preguiça de ter que gravar tudo de novo. Paralelo. Então, no circuito em paralelo, a corrente, ela se divide. Então, mais uma vez, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o movimento da corrente no circuito. Então, saindo da barra maior, a corrente vem para cá, mas ela se divide. Porque nos pontos que eu vou marcar de verde, você tem... Verde não, verde ficou ruim. Pode ser preto? Nesses pontos... Nossa! Ai, vamos lá. Nesses pontos aqui, você tem o que a gente chama de nó. Ai, ai. Um dia eu vou comprar um mouse, que é uma caneta. Um dia. Então, aqui o nó é onde há uma divisão de corrente. Então, essa corrente I, que é liberada no circuito, ela se divide. Para cá ela vem I1, para cá ela vem I2, para cá ela vem I3. I1, I2 e I3, somando, tem que dar esse I, tá bom? Né? No circuito em paralelo, já que a corrente se divide, aqui a voltagem vai ser a mesma, tá? E é assim, como eu falei, que as coisas são ligadas na nossa casa, através da associação de resistores em paralelo, tá?
E para achar a resistência equivalente, a gente vai fazer o inverso da soma, tá? Então, todo aquele cuidado com soma de fração deve ser tomado, tá? Então, do lado esquerdo, a corrente é igual. Do lado direito, a voltagem é igual. Do lado esquerdo, a voltagem é somada, né? E do lado direito, a corrente que é somada. Então, dá pra gente fazer esse jogo para memorizar cada uma das características. Segue, então, agora exercícios para a gente fazer dos 3 tipos de associação de resistores. É isso mesmo, 3. Série, paralelo e misto. Ah, não, peraí, tem outra coisa para falar antes. Quando o paralelo ficou em cima. Vou apagar o paralelo. E quando o circuito em paralelo tiver só dois resistores ligados em paralelo, essa fórmula aqui, ó, essa fórmula aqui da resistência equivalente, ela pode ser, ao invés dessa fórmula, a gente pode usar essa fórmula aqui de cima, tá bom? Então, essa fórmula que eu envolvi é exatamente igual à fórmula aqui de baixo, para 2 resistores, tá? Aí, trabalhando nela, a gente consegue achar a de cima.